mais um culto da Menibrac. Estamos aqui com o Miguel, nosso amiguinho Blend, e hoje nós temos um assunto especial para tratar, mas vamos dividir em duas partes. Hoje nós vamos falar sobre a primeira parte e um outro dia sobre a segunda parte. O que vamos tratar? Sobre o milagre da transformação. Quando o nosso coração é transformado, nós temos vontade de levar o quê? A palavra para outras pessoas. Que palavra? Palavra de quem? Deus. Palavra de Deus para outras pessoas. Ficamos com vontade de evangelizar. Ouvimos Deus e falamos: Deus, qual é o lugar que eu devo evangelizar? Quem é a pessoa que eu preciso evangelizar? Ou seja, que eu preciso levar a palavra de Jesus. Então, hoje nós vamos contar um pouquinho sobre a história de quem? Paulo. De Paulo. Paulo de Tarso. Sabe por que ele é chamado Paulo de Tarso? Não. Não é porque é o sobrenome dele. É porque ele é de uma cidade chamada Tarso, tá? Só que, antes da gente contar a história de Paulo, nós precisamos voltar um pouquinho no tempo. Ok? Então espera aí que a gente vai voltar um pouquinho para você entender quem foi Paulo. Saulo. Quem foi Saulo? Saulo foi um homem muito respeitado. Ele era um judeu. Ele obedecia às leis. Ele estudava sobre Deus. Ele conhecia as coisas de Deus. Só que Saulo, ele acreditava em Jesus Cristo. Ele não acreditava em Jesus Cristo. Ele não entendia, ele não acreditava que aquele Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, ele era aquele que Deus enviou para nos salvar. Saulo não acreditava nisso. Aí sabe o que este homem fazia? O que Saulo fazia? Perseguia a igreja. Ele perseguia, ele queria destruir todas as pessoas que acreditavam em Jesus Cristo. Você sabe como é que é o nome das pessoas que acreditam em Jesus Cristo? Cristãos. Os cristãos, ou seja, aqueles que acreditam. Eu sou cristã. Você é cristão? Sim. Saulo, Blend também. O Blend também. Saulo, mesmo conhecendo Deus, ele não era cristão. Por que ele não era cristão? Porque ele não acreditava em Jesus Cristo e ainda perseguia o povo. E ele era muito mal mesmo. Ele perseguia aquele povo, ele destruía aquele povo, ele entrava nas casas, pegava à força aquele povo. Teve até um dia que Estevão foi apedrejado por ter falado de Jesus. E aí, quem que estava lá observando tudo que estava acontecendo com Estevão? E encorajando. Encorajando ainda. Tá vendo como o coração de Saulo era um coração mau? Mas ele conhecia Deus. Mas ele não conhecia quem? Jesus Cristo. Ele não acreditava. Aí Saulo, que era um homem muito inteligente, e ele falava várias línguas, ele era muito estudioso. E ele falava 4 línguas. 4 línguas, se é que não falava mais, sei lá. De tão inteligente que ele era. Ele era muito influente. E ele estudava, ele era muito estudioso, mas estava em Jesus. Ele não acreditava que Jesus era o salvador da vida dele. E aí, certa vez, Saulo, quando estava indo de viagem para uma cidade chamada Damasco, sabe o que aconteceu com ele? E uma forte luz vinda do céu brilhou ao redor dele. Brilhou ao redor dele e ele caiu ao chão. Aí ele ouviu uma forte voz falando com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele respondeu: Quem é o Senhor? E o que o Senhor respondeu? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas espera aí. Ele perseguia Jesus ou os cristãos? Os cristãos. Os cristãos. Mas em quem que os cristãos acreditavam? Em Jesus. Em Jesus. Então, Jesus falou isso para ele, que enquanto você faz maldade para os cristãos,
você está fazendo maldade comigo também, você está me perseguindo. E foi isso que Jesus falou para ele. E naquela hora, naquele momento, ele ficou cego. Quantos dias ele ficou cego? Por 3 dias. Por 3 dias. E um homem chamado Ananias, falando com Deus assim, Deus, tem certeza que é para eu ir lá falar com Saulo? Porque esse homem, ele persegue os cristãos. E como eu, um cristão, vou falar com aquele que persegue, aquele que quer destruir? E Deus falou, vai e me obedeça. Essa história toda que a gente está contando, sabe em que livro da Bíblia está? Não. No livro de Atos dos Apóstolos, está no Novo Testamento, que conta toda essa história. E aí, Ananias foi até Saulo e lá orou por Saulo, e Saulo, na mesma hora, começou a enxergar. E ele começou a aprender mais de Jesus, ele começou a entender quem era Jesus de verdade. Então Saulo permaneceu em Damasco com os discípulos de Jesus, aprendendo sobre Jesus. E depois disso ele partiu dali para falar sobre o Evangelho, para falar sobre as boas novas, para falar sobre quem? Jesus. Jesus, que Jesus era o Salvador. Por quê? Saulo, ele entendia das coisas de Deus, ele sabia quem era Deus, Miguel. Ele sabia que Deus era o Criador de todas as coisas. Ele sabia das histórias de Moisés, de Abraão, tudo que Deus tinha prometido para aquele povo, para os judeus. Ele sabia de tudo isso, mas ele não acreditava em quem? Em Jesus. Por isso que eu e você precisamos o quê? Colocar Jesus no nosso coração. Precisamos aceitar, Miguel, quem é Jesus. Quem é Jesus para você? O meu Salvador. Ele é seu amigo? Sim. Ele é nosso amigo. Jesus fala aqui na Bíblia que ele nos escolheu como amigos dele. Só que a gente tem que o aceitar, ok? Aí depois que Saulo aceitou que Jesus era o Salvador da vida dele, que ele tinha entendido que ele deveria falar de Jesus para as outras pessoas, e ele falava para aquelas pessoas que ele perseguia, o coração de Saulo foi totalmente transformado. Ficou limpo do pecado. Limpo do pecado, porque ele perseguia os cristãos. Saulo, ele teve uma transformação milagrosa. Então, aquele homem mau, aquele homem que perseguia, aquele homem que destruía os cristãos, que falava mal dos cristãos, que incentivava que os cristãos fossem maltratados, aquele homem teve um coração transformado. Quando isso aconteceu, o nome dele deixou de ser Saulo para ser Paulo. Agora a gente não vai mais chamar Saulo, a gente vai chamá-lo de Paulo. Lembra no início do vídeo que a gente falou que ia contar a história de Paulo? Pois é, a história de Paulo teve esse início. Um início de perseguição e de transformação. Um coração transformado passa a adorar a Deus de forma verdadeira, aceitando quem é Jesus Cristo. Paulo tinha uma missão. Eu vou pedir para o Miguel pegar o globo ali, ó. Cadê o globo? Pegar o globo. O globo terrestre. Paulo tinha uma missão: viajar por muitos lugares para falar de Jesus Cristo. E Paulo falava de Jesus, ensinava sobre Jesus para as pessoas que já tinham Jesus em seu coração ou para aquelas pessoas que não tinham Jesus no coração. O que você acha? Que não tinha Jesus no coração. Que não tinha. Sabe como é que eram chamadas essas pessoas? Gentios. Então Paulo tinha uma missão, um propósito. Por isso que Jesus se encontrou com ele falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Porque o Senhor, o nosso Deus, tinha um propósito para a vida de Paulo. Ele queria que Paulo levasse a palavra verdadeira, o Evangelho, quem era Jesus Cristo, o Salvador da nossa vida, aquele que nos limpa do pecado,
para as pessoas que não acreditavam nisso. E ele viajou por várias cidades. Então Paulo, ele fez essas viagens que foram chamadas de viagens missionárias. Ok, Miguel? Ele viajou para Macedônia, para Atenas, para Corinto. Quem mais? Para Éfeso. Quem mais aqui, Miguel? Cesareia, Jerusalém, Antioquia. Ele viajou para Roma. Para cada lugar que ele passava, ele falava de Jesus. Paulo realizou grandes coisas. Nas viagens que fez, ele fundou igrejas, ou seja, ele inaugurou igrejas, ele batizou pessoas, ele curou enfermos, ele anunciou o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Senhor diz para mim e para você, o nosso coração, ele tem que ser transformado. O coração de Paulo era um coração muito ruim, mas Deus operou um milagre no coração dele, ele foi transformado. E pelo coração dele ter sido transformado, por ele ter aceitado Jesus Cristo no coração dele, sabe? Ele foi escolhido para levar a palavra de Jesus Cristo, levar o evangelho para aquelas pessoas que não conheciam. Ele se tornou um missionário. E cada um de nós que temos um coração transformado, porque Jesus entrou no coração, podemos ser um missionário, Miguel? Sim. Podemos, né? O que um missionário faz? Você sabe? Ele cuida das pessoas, distribui Bíblias. Muito bom, porque tem pessoas que não têm condições de comprar uma Bíblia, mas ela quer aprender mais de Deus, aprender mais sobre Jesus. E aí o missionário pode distribuir Bíblia. Muito bom. Tem mais alguma coisa que você queira falar? Não. Não? Então tá bom. Um missionário é aquele que leva a palavra de Jesus a outras pessoas. Além dele levar a palavra de Jesus para outras pessoas, ele também ajuda aquelas pessoas. Por exemplo, você pode ser um missionário no bairro onde você mora. Você pode levar a palavra de Jesus Cristo aos corações que não conhecem. Mas também pode ajudar. De repente tem uma pessoa no seu bairro que está passando fome, que precisa de um arroz, de um feijão, e você pode levar para ele. Isso é ser um missionário também. Um missionário, ele só leva a palavra falando? Não. Não. As minhas atitudes, o meu comportamento, o comportamento do Miguel, fala sobre Jesus Cristo. Se eu mentir, se eu desobedecer, se eu falar mal das outras pessoas, se eu fazer um monte de coisa errada, eu vou estar sendo uma missionária de Jesus? Não. Não vou, porque o meu testemunho não fala quem é Jesus. Paulo, quando era Saulo, ele era um testemunho bom de Jesus Cristo? Não. Ele perseguia os cristãos, mas quando ele se tornou Paulo, ele passou a ter um bom testemunho. Não é, Miguel? E aí ele passou a levar o evangelho, passou a ser um missionário. Que nós precisamos ter um coração transformado, com Jesus Cristo morando no nosso coração, para que nós sejamos missionários nas mãos de Deus, para que o Senhor use a minha vida, use a vida do Miguel, use a sua vida para levar a palavra de Jesus Cristo aos corações que ainda não conhecem. Além da palavra, levar a sua ajuda, as suas mãos estendidas a essas pessoas. Por quê? Na palavra de Deus diz assim, primeira carta aos Tessalonicenses, que Paulo escreveu também, no Novo Testamento, no capítulo 5, no versículo 11, diz assim, vou pedir para o Miguel ler para nós, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 11, diz o que, Miguel? Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente,
como vocês têm feito até agora. Isso mesmo. Ou seja, animem, ajudem uns aos outros. Nós precisamos fazer isso, Miguel. Ajudar uns aos outros. Nós precisamos ver as necessidades das outras pessoas e estender a nossa mão para ajudar essas pessoas. Você tem feito isso, Miguel? Às vezes eu dou algumas moedas para as pessoas da rua. Precisamos fazer mais do que isso, não é? Precisamos alimentar, precisamos abraçar, precisamos mandar uma mensagem, falar do amor de Jesus Cristo para as outras pessoas. Quem está com necessidade, nós precisamos estender a nossa mão. Vamos estender nossas mãos, Miguel? Estender as nossas mãos para aqueles que precisam. Por hoje é isso que queremos falar com você, sobre a vida de Paulo, que teve um coração transformado para levar a palavra de Jesus àqueles que não o conheciam e também ajudar a estender as mãos. Essa é a primeira parte. Depois a gente vai falar sobre a nossa segunda parte do nosso culto. Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Deus te abençoe. Um beijo e até daqui a pouco na parte 2 desta aula.